Queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos abençoe e nos guarde, nos envolva nas suas bênçãos, na sua paz, na sua proteção. Que ocorreria para a sociedade caso se produzisse na intimidade dos relacionamentos das criaturas o relaxamento dos laços familiares? Essa pergunta foi feita por Allan Kardec e está colocada em O Livro dos Espíritos, no item 775, com palavras muito semelhantes. Qual é o efeito para a sociedade do relaxamento dos laços familiares? E a resposta do mundo espiritual é sintética, sucinta, mas numa síntese que abrange um universo muito maior. Uma síntese que contempla toda uma temática, todo o universo a desenvolver e a desbravar, porque a síntese apresentada pelos Espíritos como resposta é a seguinte: uma recrudescência ao egoísmo, um retorno ao egoísmo. Vale a pena refletirmos na questão apresentada por Allan Kardec, na resposta consequente dos Espíritos. Kardec formulou a questão a respeito do relaxamento. Ele nem falou da quebra, da ruptura. Ele falou do afrouxar os laços familiares, que geraria um retorno, uma recrudescência, uma involução ao estado de egoísmo. Essa questão e esse raciocínio é perfeitamente atual. Porque quando olhamos a sociedade atual e contemplamos o individualismo, o isolacionismo, a falta de interação, de comunicação e de relacionamentos maduros e profundos, relacionamentos cada vez mais frágeis, relacionamentos cada vez mais fluidos, onde temos uma capacidade de comunicação antes nunca imaginada, onde podemos hoje nos conectar a pessoas com muita facilidade e, por incrível que pareça, paradoxalmente, estamos cada vez mais sozinhos. Muita comunicação e, ao mesmo tempo, muita solidão. Estudiosos da tecnologia atual e do comportamento digital fazem essas questões. Muita conexão e muito individualismo. Olhamos para as ruas, para o comportamento de massa e vemos uma mentalidade de ter e de buscar para poder se resguardecer, para poder se proteger. Porque como a gente não tem a condição de contar com o outro, e o outro também não conta conosco, é uma cultura individualista e materialista de ganhar, de ter para se proteger. Mulheres das gerações passadas tinham filhos e era toda uma rede de apoio e de proteção. A mãe, a sogra, a tia, que às vezes não era casada, a irmã, a cunhada, revezavam-se no cuidado do bebê. Hoje cada um está na sua e a mulher desesperada tem que ganhar muito dinheiro para poder dar conta na futura gravidez. No passado, a gente às vezes tinha só o saco de arroz, mas o vizinho tinha couve, outro tinha mandioca, e pede ali na casa do vizinho, e a gente fazia comida, a gente era rico e nem sabia. Hoje vai comprar mandioquinha no mercado para você ver qual é o preço. E assim por diante. Quando olhamos a sociedade como ela se organizou agora, e não é à toa o aumento de quadros psíquicos, transtornos de ansiedade, transtornos do humor, conflitos existenciais,
síndromes do pânico, alterações de comportamento as mais variadas, também é fruto, não apenas, porque o problema é muito complexo, mas também é fruto da forma como a nossa sociedade se organizou, sem me referir aqui ao índice alarmante e assustador de suicídio. Percebemos que alguma coisa deu errado. Que alguma coisa deu errado. Que não está funcionando esse modelo. E a crise é porque ainda não temos um modelo para substituí-lo. Não temos ainda uma alternativa. A resposta do mundo espiritual, portanto, é muito mais profunda do que nós imaginamos. Mas Allan Kardec, nesse capítulo da Lei de Sociedade, coloca uma nota mais tarde, a partir do item 777, onde ele vai dizer mais ou menos assim: os laços sociais são indispensáveis ao progresso. Quando você lê a palavra progresso na obra espírita, era o vocabulário que Allan Kardec tinha para falar sobre evolução. O termo evolução seria popularizado mais tarde por Charles Darwin, que era contemporâneo de Kardec. Ele usou a palavra progresso ou a palavra desenvolvimento. O termo evolução não era um termo conhecido da época. Ele usou o vocabulário que estava à sua disposição. Os laços sociais são indispensáveis ao progresso. E Kardec continua dizendo mais ou menos assim: e os laços de família sustentam e fortalecem os laços sociais. Veja o raciocínio que Allan Kardec chega. Se os laços sociais são indispensáveis ao progresso, e progresso aqui é evolução do espírito, e os laços de família sustentam e fortalecem os laços sociais, significa dizer que uma coisa é reflexo da outra. Quando a gente olha uma sociedade caracterizada por preconceito, por intolerância, é porque as famílias são assim. E quando a gente olha a sociedade humanitária, forrada de bons sentimentos, envolvidas em ideais, é porque as famílias também são assim. Essa é a ideia que depois de Allan Kardec, a sociologia contemporânea, com Émile Durkheim e outros, vão estabelecer que a família é a célula máter, a célula básica da sociedade. Porque é na família que nós temos uma microsociedade que vai refletir a sociedade maior. É por causa dessas colocações, portanto, que quando a gente olha e examina o mundo social, o organismo social, a gente percebe que boa parte das nossas problemáticas sociais tem gênesis em problemáticas também familiares. Crises materiais, crises econômicas, crises financeiras do mercado da Bolsa de Valores, também tem nascentes em crises morais que começaram na formação familiar. Até porque essas situações do mercado de capitais começam, às vezes, na desonestidade dos investimentos, que aí gera toda uma distorção dentro do próprio sistema capitalista. Ora, quando nós examinamos a sociedade, e aí novamente citando Émile Durkheim, quando nós examinamos, por exemplo, um tema básico da sociologia, das ciências sociais, não obstante eu não ser da área, a divisão social do trabalho, por exemplo. O que sonhou o grande pai da sociologia contemporânea, considerado, que na divisão do trabalho haveria uma eficiência maior produtiva e um impulsionamento para a interdependência e, portanto, para a solidariedade entre as pessoas. Na prática, nem sempre acontece assim de maneira imediata, mas a longo prazo, essa é a ideia. Quanto mais especialidades, quanto mais se especializa em áreas, mais a produtividade, maior a concorrência, diminui o preço, maior a divisão de tarefas e maior a dependência que temos um dos outros.
a interdependência que temos um dos outros. Se você não compreendeu nada do que eu estou falando, lembre da greve dos caminhoneiros. Eu fiquei desesperado, achei que ia desencarnar. Porque eu não conseguia chegar no lugar das palestras, eu disse, o combustível vai acabar. Segura na mão de Deus e vai. E aí a gente percebe que está toda uma cadeia produtiva que se interdepende. A princípio, por interesses pessoais, mas que vai gerar mais tarde a solidariedade entre as criaturas. Mas a família já possui em seu bojo desafios que podem propiciar essa interdependência e, portanto, divisão de tarefas que impulsiona a solidariedade entre os seus membros. A depender de como a família e o arranjo familiar se organiza. A interdependência e, portanto, incentivo para a solidariedade. Os espíritos dizem que a criatura evolui, ou se quiser, progride no âmbito do intelecto ou no âmbito da moralidade. Emmanuel, por Chico Xavier, vai utilizar essas expressões de uma outra forma. Vai dizer, o espírito cresce, ora em amor, ora em sabedoria. As duas asas do crescimento do espírito é na sabedoria e nos sentimentos, que é o intelecto moral de Allan Kardec. Porque na doutrina espírita, moral e sentimento é uma coisa só. Ora, na intelectualidade, na sabedoria, eu progrido até sozinho. Hoje, com um notebook ou um smartphone, eu posso adquirir conhecimento, me informar, ler, desenvolver o intelecto, portanto, adquirir também sabedoria. Até isolado do mundo eu consigo evoluir no discernimento. Mas nos sentimentos eu não consigo sozinho. Os sentimentos se desenvolvem na relação com o outro. E é isso que Allan Kardec quer dizer com laços sociais e, portanto, laços familiares. Que nós progredimos, nós nos desenvolvemos em termos emocionais, em termos de sentimento, no contato com o próximo. Emmanuel tem uma bela frase em Pensamento e Vida que ele vai dizer: o próximo é a minha escada que me conduz a Deus. O próximo é a minha escada que me leva a Deus. Porque só através do próximo eu exercito e desenvolvo virtudes. É como se costuma dizer, você pede a Deus paciência, o que você acha que Deus vai lhe dar? Uma pessoa bastante ansiosa do seu lado. Porque paciência não é um remédio que você compra na farmácia. Paciência é uma musculatura espiritual que se exercita. É um crossfit do espírito. Então como é que você vai adquirir paciência com uma pessoa difícil, com uma pessoa irritante, com uma pessoa ansiosa? Porque tudo em termos de conquista do espírito são conteúdos que se conquistam exercitando, treinando, das pequenas coisas às grandes. Perdão! Você não vai conseguir perdoar uma grande ofensa se você não exercitar os pequenos perdões. Ai, como é que é o pequeno perdão? É só sair daqui e pegar o trânsito. Você tem uma ideia. No exercício. Ora, e nos relacionamentos, eu sou convidado o tempo todo a me conhecer. Essa é uma tese básica da psicologia, especialmente da psicologia existencial. O outro me serve de espelho. Eu me conheço comigo mesmo, mas parte desse autoconhecimento eu faço com o outro. Tanto é que as pessoas que se isolam se alienam, porque perdem a referência. Nelson Mandela, 27 anos, cantando e dialogando consigo mesmo na prisão para não enlouquecer. Eu preciso do outro para ter referências, porque no contato com o outro me diz o que eu sou. E como eu sou, o outro me ajuda em parte do meu autoconhecimento. Tem uma parte que é da reflexão individual. E tem uma parte que eu me conheço com o outro. Como? Pelas semelhanças, quando eu identifico no outro algo que eu tenho, e pelas diferenças.
Quando eu percebo aquilo que eu não sou, isso também me ajuda a saber o que é que eu sou. Portanto, o outro sempre me serve de espelho. Essa é a ideia. Mas não apenas isso. Quanto mais proximidade eu tenho na relação com o outro, mais exige de mim, não apenas autoconhecimento, mas esforço por me melhorar. Porque quanto mais próximo, maior a probabilidade de atritos. Quanto mais a relação tem intimidade, mais difícil fica. Então, da fisioterapia, do pilates, do crossfit, vai para o halterofilismo. A depender da relação. Porque quanto mais próximo, mais os nossos defeitos, as nossas imperfeições e as imperfeições do outro aparecem. Aquilo que é tão engraçadinho assim, distante, que a gente achava tão bonitinho, no dia a dia ali, fica insuportável. É aquela coisa daquele cara que no namoro botava a mochila nas costas e de uma hora para outra queria viajar, fazer trilha. A menina achava isso o máximo. Mas casado, querer fazer isso vai ser motivo de atrito, de delegacia e as BO. Então, às vezes, aquilo que foi motivo de admiração é justamente o problema mais tarde. Ora, defeitos e virtudes aparecem mais nas relações mais íntimas. E a tendência de a gente ficar intolerante e aquela coisa crescer de tamanho, de tal forma que a gente já não aguenta mais nem ouvir a voz do outro, é muito grande. Emmanuel, na mesma obra citada, vai dizer, olha como Emmanuel vai definir família. Ele diz que família é definida pelo mundo espiritual como centro essencial dos nossos reflexos. Olha que bonito. Ah, não entendi nada. Centro essencial dos nossos reflexos. É como se a família fosse um espelho ainda maior. Você somasse assim, fizesse a média aritmética, é você. No lado luz e no lado sombra. Essa coisa, não tem nada a ver com essa família, você está de brincadeira. Ah, não, eu não quero saber porque é incompatibilidade de gênios. Aí quando a gente pergunta, quando eles agridem, você faz o quê? Agrido também. Então é compatibilidade de gênios. É a mesma coisa. Ora, as doutrinas psicológicas, psiquiátricas e especialmente a psicanálise vão dizer que na família e a partir da família nós temos repetição de padrões. Temos muitas repetições de padrões. Não é à toa que a psicanálise tende a estudar muito esse comportamento dos padrões paternos e maternos ou parentais que se transmite, aspas, isso é, que acaba sendo internalizado pela figura dos filhos ou pela figura dos descendentes. Os pais, inevitavelmente, são referências. São modelos, mesmo quando não são dignos de serem modelados ou serem copiados. Permanecem no inconsciente da criança, no inconsciente do filho. Não é à toa que há temas vastos da psicanálise para dizer daquelas relações abusivas e disfuncionais de figuras parentais importantes e as crianças ou os filhos, e mais tarde a reprodução dos padrões. É a menina cuja figura paterna é distante. É sempre um pai distante, um pai que não participa, que não colabora, um pai ausente, ou um pai que a vida toda ela cresceu vendo o pai no desrespeito doméstico, fazendo a mãe sofrer, e ela vendo a mãe sofrer ao longo dos tempos, por condutas exorbitantes, por falta de respeito. Essa menina mais tarde internaliza essa referência de figura masculina. Em linhas gerais, é claro. E mais tarde, em referência a isso, ela vai estabelecer vínculos com homens. Às vezes, caminhando para uma carência daquela figura masculina ausente, e vai repetir padrões de relações abusivas, relações ela se submete por causa desse vazio de origem, e ao mesmo tempo paranoico, quando ela viu, por exemplo,
uma experiência conjugal dos pais, feita de muitas feridas, muitas agressões, ela incorpora aquela figura masculina, perturbadora, e naturalmente despeja nos homens. No ciúme exacerbado, numa paranoia, no delírio de traição, porque viu isso às vezes. Ou então vai querer consertar a vida conjugal dos pais na sua vida. Então o pai bebia para se acabar, e aí ela se vincula em alguém que bebe também até cair, para ela consertar a história familiar dela na relação conjugal dela. Isso, é claro, de maneira inconsciente. De uma forma inconsciente. São os padrões. Os filhos masculinos também. Aquele menino que teve uma mãe controladora, uma mãe que tinha que fazer tudo por ele, que nem respirar ele que podia porque ela respirava por ele. Mais tarde, quando se vincula a uma figura feminina, por exemplo, se a companheira é muito maleável, ele não sabe lidar, não tem iniciativa. E se a companheira é muito controladora, é a mãe dele de volta. São referências inconscientes que ficam no mundo interior. Emmanuel vai dizer que só há uma exceção. Quando o espírito, aí sim, é muito evoluído, que já traz uma carga de maturidade psicológica de muitas encarnações, aí, mesmo essas referências negativas, ele se sobrepõe à cultura familiar. Porque ele traz um padrão de maturidade muito grande. Mas essa é uma exceção, não vamos contar com isso. Via de regra, a gente influencia, interfere tanto, a ponto de Joana de Ângeles dizer: examine a vida de todos os ditadores e verá quase sempre uma criança abusada, violentada, traumatizada na sua vida familiar. Examine a vida de Hitler. Examine a vida de Stalin, cujo pai era alcoólatra e espancava ele. Todos esses ditadores que traziam mágoas e traumas da infância e mais tarde devolveram à sociedade que eles detestavam a imagem distorcida e a mágoa, a rebeldia, a revolta que traziam no seu inconsciente, gerando destruição de outras vidas. Porque todo ditador, todo déspota, todo celerado, todo homem arbitrário que gerou horror, um dia foi uma criança. Um dia foi uma criança como qualquer outro. Ora, tanto é que a psicanálise costuma dizer que normalmente a gente aprende a amar quando a gente é amado. O amor que a gente recebe é uma referência para mais tarde exprimir amor. Com exceção, repito, Emmanuel, quando se trata de um espírito já bastante amadurecido, equilibrado, que é uma exceção. Porque a base da família é a relação conjugal. A relação conjugal é a base, é a semente da própria família. E quando eu falo relação conjugal, com exceção da maternidade e da paternidade, quando é feita de maneira independente, que também é válido, que também é legítimo, a missão de se abraçar uma maternidade ou a paternidade, mas quando eu falo da relação conjugal, mesmo quando os pais são separados, ou quando um cônjuge falece e a mãe que ficou viúva ou o pai arranja um companheiro, uma companheira, a relação conjugal ali, daquelas figuras, é a base da estruturação da família. É a referência. Para não dizer que eu estou falando só das famílias mononucleares, das famílias tradicionais. Não. De maneira geral, nós temos isso. Então, às vezes, algumas falas, alguns diálogos, eu acho interessante que eu vejo, porque eu dialoguei tanto com minha filha, com meu filho, quando a gente vai ver a história, não dialogou, falou, ficou desabafando, e a filha não falava nada. E aí não criou o vínculo. Aí mais tarde, não sei porque não fala comigo, não diz nada para mim. É diferente quando a gente cria um vínculo de escuta, permite que o outro fale, mesmo numa crise mais tarde, na adolescência, o filho vai ao pai, vai à mãe, quero falar contigo, quero lhe dizer um negócio, e abre espaço e fala. Mesmo numa situação, fumou, experimentou maconha, pai, deixa eu conversar com você, e abre o jogo.
Mas isso foi criado na infância, não é na adolescência. A adolescência vai só ampliar aquilo que já tinha como base naquilo que foi construído na infância. Depois disso fica mais difícil. Eu sempre falo isso. Já falei isso várias vezes em palestra. Certa vez, depois de uma palestra, uma pessoa me abordou e disse assim: eu queria que você conversasse com meu filhinho, que ele não me obedece. Eu disse: quantos anos? 33. Acho que chegou um pouco atrasado. Então tem falas, tem coisas que a gente vai colocando, que o inconsciente do filho, da filha vai assimilando. Quer ver uma coisa que a gente faz? Ah, minha filha. Normalmente é filhas mulheres, né? Filhos, né? Normalmente não é o filho masculino, mas a filha. Você vai arranjar alguém que lhe faça feliz. Parece uma frase banal, mas aquilo dito de tal forma, o inconsciente absorve. E há muitos problemas nessa fala, né? Primeiro, que ninguém faz outra infeliz. Quando a gente diz, você vai arranjar alguém que te faça feliz, já está cometendo uma falta de caridade com a outra pessoa que vai chegar. Porque, gente, se você está infeliz, deixa o outro quieto. Vai casar com outro, vai gerar infelicidade alheia também. Porque ninguém gera felicidade, ninguém torna o outro feliz, colabora, faz uma parceria. Uma outra coisa que a gente está dizendo inconscientemente é o seguinte: minha filha, você é incompetente para ser feliz sozinha. No fundo a gente está dizendo isso. Você não se preenche por si mesma. E aqui para nós, falar isso numa filha é uma crueldade com nós homens, né? Porque os homens não dão conta nem de si mesmos, como é que vão dar conta de fazer feliz outra pessoa? Aí já pensa no príncipe encantado, em cima do cavalo, e que tem que destruir os dragões com espada. Eu sempre digo para umas adolescentes que eu atendo na atividade profissional: príncipe nem sempre é encantado, quase sempre não é, porque príncipe é chefe de Estado. E chefe de Estado não carrega flor, carrega espada. Então a gente tem isso no inconsciente, né? Que vai gerando. Por isso os espíritos falam da importância da convivência. A convivência é um termômetro para dizer como é que a gente está caminhando em termos de maturidade. Porque convivência não é fácil. Todos nós sabemos que convivência não é fácil. Quanto mais íntimo, maior atrito. É fonte de muita alegria. As relações próximas são as relações que mais nos dão alegria e mais nos dão sofrimento. Porque a gente se importa mais. Então uma mágoa feita por alguém mais próximo é diferente de uma ofensa que a gente experimenta por alguém distante. E é por isso que o espírito evolui na convivência, especialmente com os seus. Porque perdoar eu posso fazer isoladamente. E nunca mais conviver. Mas para conviver eu preciso perdoar. Conviver vai além do perdão. Porque é indispensável perdoar quando eu convivo. Alguém que vive com outra pessoa muitos anos, foi necessário muito perdão. E quando eu falo perdão, não é só das grandes ofensas, no dia a dia, das coisas pequenininhas que vai alfinetando, que vai se incomodando. Olha, gente, a dificuldade da convivência é tão grande, é tão complicada, que às vezes a gente ouve muito assim, a pessoa passa sem falar: dormiu comigo, foi? Quer dizer, já está na nossa ideia, na nossa cabeça, de que o casal que dorme juntos não se falam, não se respeitam, não se tratam bem. Já está no nosso inconsciente essa ideia. Tanto é que a expressão conjugal é julgo compartilhado. Conjugal. Julgo compartilhado. Já está dizendo que a relação conjugal é uma tragédia. É um fardo que você precisa carregar. Então, aspectos dolorosos. E aqui para nós, se eu pudesse resumir o desafio doloroso da convivência, eu resumiria em um verbo. Dividir. E dividir, que para nós, dividir não é um negócio muito bom, né? Porque você divide espaço, divide ideias, você tem que dar espaço para o outro pensar diferente de você. Divide tudo. Às vezes coisas simples que geram brigas. Coisas simples, o lado que dorme na cama. Parece coisa boba. Não, eu quero só deitar no dia. Quando vai ver na história, tem conteúdo inconsciente. É porque ele quer ali, porque o pai dele dormia sempre do lado direito na cama. E ela, a mãe dela, dormia. E aí, como é que fica? Coisas que parecem bobas, mas que podem ser motivo de briga. Quem segura o controle remoto da televisão? Quem gerencia finanças? Quem não gerencia? Tudo isso pode ser um problema.
São desafios que, para quem está mergulhado, por isso que essa ideia, casar para ser feliz. Casar para ser feliz, não case não. No casamento a gente estabelece uma parceria mútua. Como dizia Luc Ferry, o pensador francês. Se daí você puder tirar a felicidade, ótimo. O projeto, a princípio, é de amadurecimento. Porque dividir dói. Como disse um amigo meu que casou, ele disse, Flávio, no primeiro ano de casamento, o guarda-roupa era metade. 5 anos depois, 75% dela, 25% meu. 7 anos de casados, número cabalístico, né? O famoso 7 anos, 90% dela, 10% meu. 10 anos de casado, minha roupa já estava atrás da porta do banheiro. Todo o meu guarda-roupa estava ali. Então, eu sei que não acontece com ninguém aqui, mas aconteceu com ele. Voltemos, centro essencial dos nossos reflexos. Família, diz Emmanuel. Centro essencial dos nossos reflexos. Agora a gente vai desenvolver, já caminhando para o ápice e os aspectos espirituais do tema. Por que centro essencial dos nossos reflexos? Porque a família não é apenas uma célula social básica, não é apenas o vínculo consanguíneo, não é apenas o compromisso do direito de família e das funções específicas atinentes ao vínculo conjugal, ao vínculo familiar. Não é apenas isso. Mas a família também tem ali uma dimensão espiritual. Porque a família, na verdade, é isso que Emmanuel quis dizer, é composta de espíritos que tem toda uma atmosfera espiritual em cada um dos membros familiares. Por isso que é o centro essencial dos nossos reflexos. Reflexos milenares de outras existências. Cada um traz a sua bagagem espiritual. E às vezes o vínculo familiar é um vínculo já de muitas eras, de muitas situações. Algumas felizes, há vínculos que são felizes do passado, que a gente se reencontra aqui. E a afetividade é fácil. Predomina a facilidade. A pessoa até nos desagrada e a gente acha ótimo. Porque são vínculos de afinidade profunda que remontam. Porque no projeto espiritual, aquele filho, aquela filha, aquela esposa, marido, etc., às vezes já estão conosco há 500 anos. Mudando de papel. Então o afeto que a gente tem é um afeto que foi desenvolvido. E o projeto é esse, ampliar com mudança de papel. Reencarnatória. E os erros, às vezes, são os mesmos. Os equívocos, às vezes a gente está errando a mesma coisa há 300 anos. Caindo dos mesmos equívocos. Mesmo nas parcerias e nos vínculos nobres e positivos, a gente vê ali heranças muito antigas. Eu me lembro da obra de Clóvis Tavares, Amor e Sabedoria de Emmanuel, que ele narra o primeiro encontro que Emmanuel teve com Chico Xavier. Chico muito cansado, com a primeira problemática de saúde, que foi uma problemática nos olhos, que ele começou a apresentar, muito cansado, depois de trabalhar no armazém que ele trabalhava, ele estava muito exausto aí, aquietou-se na cama e viu o Espírito Emmanuel, que não se apresentou naquela traje dele convencional conhecida de senador romano, porque teria sido um senador romano na época do Cristo, né? Narrada na obra dele há 2000 anos. Apresentou como um sacerdote católico da sua última existência, se não me falha a memória, aqui no Brasil. Apresentou a ele, olhou para ele, sorriu e disse: você não me reconhece agora como eu me apresento, mas descansa. Descansa que no momento certo eu aparecerei novamente a você e desejarei escrever por você várias mensagens para contribuir em favor da divulgação da filosofia espiritualista que você abraçou. Mas tenha certeza
que os vínculos do meu coração com o teu se perdem na noite infinita dos séculos. A gente sabe, agora, por relatos e do próprio Chico, que teriam sido parceiros em muitas existências, especialmente como pai e filha. Ivone Pereira, a notável médium, e o seu guia espiritual, o seu mentor, Charles, se conheceram no ano 40 da era cristã. Ele como príncipe oriental, um grande potentado do Oriente, que tinha um harém de várias mulheres, e ela teria sido uma jovem que ele comprou o dote para casar com ela, mais uma mulher. E ele se fascinou tanto por ela, que permaneceu aí com os olhos voltados para ela, praticamente ignorando as outras companheiras do harém. Só que ela vivencia uma tragédia e morre. E ele se desorganiza completamente, se transtorna, estabelece leis injustas, Sacaran, o nome dele. Estabelece leis injustas, cruéis, e morre de maneira dolorosa. Desencarna de uma forma dolorosa. É claro que chega em perturbação no mundo espiritual e reencarna como um mendigo, um miserável, na própria região que ele foi príncipe. E é vítima mais tarde das leis injustas que ele estabeleceu. Olha só. Só que aí você pensa, esse é o guia espiritual de Ivone? Só que aí você não sabe o que é que foi depois. Ao longo dos séculos, ao longo dos anos, das encarnações, ele tomou uma condução de amor, de caridade, despertou para o cristianismo, se tornou um dedicado trabalhador do bem ao longo de várias encarnações, Idade Média, Noite de São Bartolomeu, né? Nas Voragens do Pecado, quem leu, e assim por diante. E ela, sabe o que aconteceu com ela? Futilidade, adultério, suicídio, 1, 2, 3 vezes, várias vezes. Ele avançou e ela ficou. Até que uma das últimas existências em Portugal, ele reencarnou como pai dela e ela novamente caiu num drama conjugal. Grávida, optou pelo suicídio, se jogando no Rio Tejo, em Portugal. E ele, como pai, sofreu aquela experiência. Mais tarde reencarna no Brasil como Ivone Pereira, e ele como mentor espiritual dela. São os vínculos. Às vezes o nosso mentor espiritual é alguém querido nosso, do passado, que a gente ficou retardando e ele cresceu, ele foi na frente. E a gente ficou na retaguarda. Mas o amor faz com que aqueles que avancem não se esqueçam de quem está atrás. Essa é a beleza do amor. Na família, os seres que estão se comprometidos pelo vínculo de afeto e também pelo vínculo de antipatia, que reencarnam com os laços de sangue para sublimar os sentimentos, é o grande projeto da reencarnação. Chico Xavier dizia isso de uma forma bem engraçada. Ele dizia, a gente contrai uma dívida no atacado e vai pagando as prestações. Ou seja, eu mato alguém, em tese, aqui não está dizendo que todo caso é assim, tá? Mas eu mato uma pessoa, posso mais tarde receber essa pessoa como filho. Tirei a vida, agora dou a vida. E aí, com o tempo, eu vou pagando as prestações, educando, convivendo, encaminhando. Quando eu e ele, ou eu e ela, filho ou filha, desencarnarmos, a gente chega no mundo espiritual e mesmo quando a gente lembra da outra encarnação, a mais recente, a mais viva, é de mãe e filha, ou de pai e filho, e assim por diante. Então aquilo se suplanta. Por isso a convivência é o desafio. Mesmo com problemas, mesmo com desafios, mesmo com dificuldades, a convivência é o grande desafio nosso de a gente insistir, de não relaxar os laços familiares. Na divisão dolorida, na divisão que dói, nas pequenas renúncias, nas pequenas posturas de abrir mão às vezes, ou de compreender, de não entrar na mesma energia do outro quando o outro está agressivo. Porque a gente só fala assim, não, meu filho casou com fulana
Ah, ela levou ele para o mau caminho. Quer dizer, o santo não pôde trazer ela para o bom caminho. Ele que foi para o mau caminho. Ah, meus filhos estão agora com esse comportamento. São as más companhias, porque ele é o Francisco de Assis encarnado e as más companhias é que corromperam ele. Porque a gente sempre fala em levar a pessoa para o mal. Ninguém fala em trazer a pessoa para o bem. E o contágio do bem é muito mais forte. Por que a gente tem essa tendência? Então, aprender a conviver não é fácil, porque só se aprende na própria vivência, na própria convivência. Não é teórico, é existencial. Nas pequenas coisas, você quer ouvir som, aí alguém liga a televisão. Você quer ficar no escuro, alguém liga a luz. Ou você quer ficar na luz, alguém apaga a luz. Dia a dia. Essa semana eu peguei um bolo de cenoura, eu nem sou muito de doce, estava com vontade de comer. Quando eu cheguei em casa, as onças lá de casa deixaram assim uns dois dedos. Eu fiquei olhando assim, louvado seja Deus. Eu estava com curiosidade. Fui dar uma saidinha, voltei, desencarnou o bolo. Então, mas são os nossos compromissos. O doutor Roberto Lúcio Vieira, que é um dos presidentes da AME de São Paulo, Associação Médica Espírita de São Paulo, contou um caso muito interessante que eu assisti. Ele dizendo de uma situação, né? Ele é médico e tem 3 filhos. E teve uma época que ele ficou um pouco injuriado, porque assim, não dava para desfrutar de nada, trabalhando para se acabar. Mas é filho em faculdade, é escola, é médico, é saúde, é isso e aquilo. E ele apertado, que se respirasse, ficava no Serasa. Aquela dificuldade, ele começou a ficar de mau humor. Ele, 30 anos de casado, esses filhos aí, etc. E eu não tenho uma folga, eu não posso curtir um pouco com minha esposa, nada. Uma viagem eu não consigo fazer. E aí foi para a mediúnica. Ele diz, naquele dia na mediúnica, eu só concentrado, o mentor espiritual se manifestou e disse, doutor Lúcio, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho acompanhado o que você tem pensado ultimamente e quero lhe trazer uma informação importante. Sabe o trabalho que você tem como médico? Sabe os recursos financeiros que você tem recebido? Você só tem recebido por causa dos seus filhos. Porque se você não tivesse esses filhos, o negócio estaria complicado financeiramente para você. Você só teria uma ajuda de custo para ficar encarnado. O recurso financeiro que você recebe é para ajudar esses 3 espíritos nessa encarnação. Porque você tem grandes compromissos com eles. Dr. Roberto Lúcio disse, não está mais aqui quem estava de mau humor, pode ficar tranquilo, vou trabalhar até mais. A convivência. Porque mesmo quando as relações são conturbadas, às vezes tem conflitos ali do passado espiritual, de reencarnações, mas insista na convivência. Mesmo quando há equívocos, quando há mágoas, mesmo havendo mágoas, lá na frente na história, quando o filho rebelde, ingrato, ou que tem dificuldade com você, olhar para o passado, olhar para a história, vai lembrar que na hora que ficou doente, quem foi para o hospital com ele? Na hora que estava com febre na cama, na hora que precisou de alguma coisa, mesmo atritando, mesmo batendo cabeça, é muito importante porque se cria uma história. E no final das contas, essa história é muito mais valorizada do que a falta de convivência, o abandono, a ausência, o rompimento dos laços. Claro que há exceções. Há situações, diz Emmanuel, que o rompimento, o afastamento, incluindo aí o divórcio, é melhor para não piorar uma situação, para não gerar danos maiores. E a Emmanuel vai dizer, funciona como uma amputação. Você tem um membro que está, sei lá, com necrose, com medo de contaminar, de cair na corrente sanguínea e contaminar o resto do corpo, você amputa o membro. É uma cirurgia de amputação para evitar uma situação pior. Às vezes há separações para evitar males maiores, diz Allan Kardec, para separar aquilo que já está separado. Por isso que não é contrário à lei de Deus. Porém, ideal seria que a gente insistisse
que a gente tentasse levar adiante até chegar o momento que não dá mais. E aí é cada um de nós que vai saber avaliar para saber dizer qual é o limite das nossas forças. Por isso os Espíritos falam da necessidade de não relaxar os laços familiares. Mas se for necessário a separação conjugal, ou a separação de qualquer natureza, diz Joana de Ângeles, mantente no posto, diz ela. Se o filho que é ingrato, dependente químico, agride você, não vai ser você necessariamente que vai expulsá-lo. Mantente no posto. Não atende os caprichos dele, mas te mantém no posto. Isso é, mantente na dignidade. Com exceção de uma coisa, sei lá, um homicídio, uma coisa, aí é necessário um afastamento mais contundente. Mas, com exceção disso, mantente no posto. Não será você que vai romper necessariamente a convivência. Uma convivência de profundidade. Porque às vezes a nossa convivência é de aparência. É de redes sociais. Apenas no... Eu me lembro de uma família espírita que eu conheci e em cuja casa eu fiquei hospedada, 5 filhos. Cada filho era nome de um espírito famoso. Então tinha Joana de Ângeles, tinha a irmã Sheila, Bezerra de Menezes, Allan Kardec. E era ótimo porque Allan Kardec, às vezes eu via Allan Kardec dando soco no Bezerra de Menezes. O Allan Kardec daquela casa, que não é um jogador de futebol, mas o Allan Kardec daquela casa precisava de muito Allan Kardec. Joana de Ângeles fazendo bullying com Sheilinha. Sheilinha era caçula. Então não é só colocar nome de espírito evoluído no filho que o filho vai se tornar evoluído. Will Durant, historiador americano, na sua coletânea A História da Civilização, 40 volumes, ele vai concluir, entre algumas conclusões ele vai dizer que uma das coisas que ele mais observou em todas as sociedades é que quando a família se corrompeu, a sociedade não sobreviveu. Foi assim na Grécia, Atenas e Esparta, que encaminhavam seus filhos para a guerra. Foi assim no Império Romano, quando os patrícios de Roma deixaram os filhos com os escravos e foram para as orgias nos palácios, nas casas romanas. Foi assim na Idade Média, quando as famílias se desobrigavam com os deveres, encaminhando os filhos para a igreja, nos métodos de catequese, a primeira filha para o convento, o primeiro filho para o sacerdócio e os métodos perturbadores da Idade Média. Foi assim em cada época da humanidade, quando a família não foi observada, a sociedade não sobreviveu. Diz Will Durant, esse notável historiador, portanto, que fala sobre a família e fala sobre a sociedade. Na nossa família, nós temos vínculos muito antigos às vezes. Então é necessário que a gente olhe com um olhar apaixonado pela família, mas não totalmente apaixonado. Um olhar apaixonado para que o nosso afeto, ou melhor, o nosso raciocínio, esteja sempre contaminado com a dose de afeto. Para que o nosso julgamento seja sempre um julgamento amoroso. Mas não pode ser apaixonado demais, porque senão a gente vai ficar cego para as coisas que precisam ser vistas. Porque senão assim, a gente olha aquele filho que está destratando os outros, que a pessoa vai cumprimentar ele xinga, ele quer bater, e a gente, olha como meu filho tem personalidade. Não, é mal educado mesmo. Tem personalidade. Não, precisa de... às vezes esse espírito está, há 3, 4 encarnações, batendo nos outros, matando e morrendo, tem um temperamento belicoso. Você precisa observar isso. Ou a filha que está dançando, sensualizando, com fit dance, com pagode, com não sei o quê, e você, que lindo, olha para aí, já é uma mocinha. Às vezes esse espírito, nas últimas 5 encarnações, caiu na sexualidade. E veio para você, não para você reprimir, mas para você orientar, para você educar, para você direcionar. Então, tudo isso nós temos como dever, como desafio, como experiência. Nunca me esqueci de um caso que eu ouvi pessoalmente, de Valdo Franco contar.
Já contei inclusive isso aqui, na Mansão do Caminho. Uma senhora que chegou até ele, desesperada, e contou o caso. A filha dela, de 6 anos, abraçava o pai, sentava no colo do pai e de alguma forma fazia assim, era tanto carinho, tanto entrosamento com o pai que ela começou a ficar enciumada. E um dia a coisa ficou tão terrível que ela não parecia uma criança. Parecia uma outra coisa. E ela começou a ficar perturbada. Um dia resolveu dar banho na menina, liberou os empregados. E quando estava dando banho, a menina de costas para ela, na banheira: eu sei que a senhora não gosta de mim. Por que não gosta de mim? Ela teve impacto e disse: não gosto mesmo, e começou a afogar a menina. A menina começou a se bater, estava já perdendo a consciência, quando ela parece que teve um surto, alguma coisa, despertou daquele estado. Quando o pai chegou, a menina correu para o pai, abraçou e disse: ela quis me matar. O pai estava pedindo separação e requerendo na justiça a guarda da menina. Divaldo disse que eu ouvi a mãe e disse: eu amo minha filha aqui. Aqui eu a amo, mas perto dela, às vezes eu a odeio. Porque parece que não é uma criança. E eu não quero perdê-la. E também não quero perder o meu relacionamento. E Divaldo disse: minha amiga, os espíritos sempre me ensinaram que pessoas não se perdem, porque pessoas não se têm. A gente tem coisas, apego às coisas e amor pelas pessoas. Mas ele disse: eu não sabia o que dizer, porque o que eu dissesse poderia ser um drama familiar sob minha responsabilidade. Bezerra de Menezes chegou e disse: meu filho, eu queria lhe explicar uma coisa. A filha de hoje é a esposa traída de ontem. E a esposa de hoje é a amante do passado. A amante voltou como esposa. E a esposa voltou como filha. A história é mais detalhada do que isso, mas eu só posso explicar para você até aqui. Os 3 voltaram para sublimar os sentimentos. Diga a ela que converse com a menina, enquanto a menina estiver dormindo. Porque tão criança assim, a reencarnação não havia se completado ainda, o espírito vai ouvir e vai assimilar. Diga para dialogar. E assim foi feito. E Divaldo conta mais tarde a história que esse drama foi reajustado. Houve um bloqueio da memória, a menina esqueceu aquele fato, aquela situação. E houve uma reconciliação familiar. Mas quantas tragédias acontecem por causa disso? Quantas situações que às vezes são vínculos passionais do passado, vínculos perturbadores do passado que a gente estabelece. Quem lê o Nosso Lar vai ver André Luiz falando do pai. O pai no umbral, na região umbralina, com 2 mulheres com as quais ele se envolveu. E ele pergunta para a mãe, 2 amantes, ele pergunta para a mãe: mamãe, cadê papai? E a mãe, que era um espírito nobre, que ele nunca deu valor, ele sempre chamava a mãe de sentimental demais. E a mãe foi para uma região que ele nem podia ir, espiritual. E aí ele começa: cadê mamãe? Cadê papai? Pergunta para a mãe. E a mãe: seu pai está com 2 irmãs nossas nas regiões infelizes. Ou seja, estavam se engalfinhando anos. E aí a mãe disse: o projeto reencarnatório é eu voltar com ele novamente e receber essas mulheres como filhas. Eu não precisava, eu estou escolhendo de conta própria. Porque ela estava livre daquele problema. O problema era dele. E a gente fica pensando: coitadinha dela, coitadinha dele. Porque ela vai reencarnar e vai ser a pacificadora. Agora, o que ele gerou nessas 2 mulheres, mais tarde como pai, essas filhas vão dar problema para ele. Essas filhas mais tarde, porque o que eu faço nas pessoas perturbando-as, eu encontro essas pessoas lá na frente
com aqueles sentimentos que eu coloquei nelas para reeducá-las. É da lei da reencarnação. É da lei da vida. E é essa a ideia da convivência familiar. Na convivência familiar a gente vai superando aos poucos. É uma grande sacada da providência divina. É uma grande estratégia do mundo espiritual para a gente superar uma série de problemas. Porque às vezes a gente passa, como eu disse aqui de Vonde e de outros, passa 1, 2, 3, 4, 5 séculos fazendo mal a um grupo de pessoas. Esse grupo reencarna como família. Fazendo mal e fazendo bem também. E a tarefa é superar aqueles conflitos. E às vezes ao longo das encarnações, um bate, o outro apanha. Aí na outra encarnação, o outro é que bate e o outro apanha. Aí chega um momento que o mentor espiritual olha e diz assim: quem é que vai bater, quem vai apanhar agora? Um bateu 90 e outro bateu 91. De quem é a vez agora? Aí quando chega no mundo espiritual, tem algum sentido isso? Continuar um batendo, apanhando e só revezando de papel? Certa vez o Dr. Rômulo Joviano, que foi chefe do Chico Xavier na Fazenda Modelo, estava presente e tinha um colega de trabalho, os dois se engalfiando. Chico parou e disse assim: vocês não cansam de brigar não? Tanto tempo brigando. E aí os dois olharam: mas como assim quanto tempo? Estamos brigando aqui, é a primeira vez que a gente tem uma desavença. E Chico disse: meus amigos, os espíritos estão aqui presentes dizendo que vocês estão brigando desde a época do Império Romano, na época do Cristo. Reencarnaram ali, houve a destruição do templo, você judeu e você romano, os dois brigaram, um matando o outro. Reencarnaram mais tarde na Idade Média, reencarnaram na época do Renascimento, estão reencarnando e estão brigando o tempo todo. Vai agora brincar no Espiritismo? Então, a família é aquele laço biológico que faz a gente ter aquela coisa do pertencimento, do meu, dos nossos, para sublimar os sentimentos, para amadurecer a experiência. Por isso que Joana vai dizer que quando você consegue resolver por dentro os seus conflitos na família, você está pronto para os conflitos na sociedade. Do contrário, você vai levar para a sociedade os conflitos que estavam presentes no âmbito familiar, que tem outros conflitos no mundo social. Resolver por dentro, porque você não vai mudar o outro. Daí, para concluir, gostaria de dizer que vale a pena, portanto, a gente ter em casa alguma dose de espiritualidade. Se você for católico, se você for evangélico, se você for budista, qualquer que seja, traga o hábito da oração. Leve para casa a leitura boa, positiva. Se for espírita, o evangelho no lar. E evangelho no lar não é aproveitar o momento para dar sermão nos outros. Aqui, ó, caiu tolerância, a lição é para você. Não, é para todo mundo. Romper com isso. Tem momentos para você dialogar, para você chamar atenção, para não tornar o evangelho no lar uma coisa chata e uma coisa desagradável. Para que se cultive o hábito da espiritualidade. Para que as relações sejam interessantes. Para que a convivência familiar possa ser o sustentáculo para as provas. Porque o nosso filho, nossa filha e nós mesmos, em algum momento, iremos passar por... Quem não estiver passando por prova, porque a grande maioria de nós está passando por alguma provação particular. Quem de nós não está passando por desafio? Mas aqueles que não estão passando por nada, não fiquem felizes não, que vai chegar lá. Porque às vezes a gente não está passando por prova, porque está sendo preparado para a prova. Porque é mundo de provas e expiações ainda. Então, tem alguma coisa errada, todo mundo passando por provação e eu não. E às vezes o âmbito familiar é aquele reduto que a gente ali, aquele ninho que a gente tem para se fortalecer diante das provas da vida. Das provas da vida, dos desafios. E quando ocorrer, estamos juntos. O apoio familiar. Para evitar o suicídio. Para evitar os crimes. Para evitar uma tragédia maior diante das provas. Porque às vezes não é a prova o problema, é como eu reajo a elas. A dor pode amadurecer ou pode revoltar. Depende de nós.
Muito obrigado, muita paz.